capítulo 1, versículo 1. Abra comigo capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler e vamos meditar nessa passagem da Escritura hoje. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler mais uma vez juntos, no 3? 1, 2, 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui hoje. Nós iremos iniciar esse momento, Pai, que é o centro do culto, a ministração da Tua palavra viva e eficaz. Humildemente, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha quebrar as resistências do nosso coração e nos transformar, nos limpar por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero destacar aqui com você essa palavra fé, que nós lemos no texto de Hebreus, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido no Senhor e na sua palavra, e que tem sido uma virada de chave na minha vida, e eu acredito que seria bom também você meditar a respeito dessas coisas. Por isso nós vamos conversar hoje sobre fé. Amém? E esse texto que nós acabamos de ler, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o único texto na Bíblia que traz uma definição objetiva e clara a respeito do que é fé. Você não vai encontrar em nenhum outro texto uma informação como fé é isso, fé é aquilo. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz o que é fé. Nos dá o conceito do que é fé. E para o autor aos Hebreus, que pode ser Paulo ou não acho que seja, não vamos entrar nesse mérito. Para o autor aos Hebreus, fé é a certeza, diga certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a fé na Bíblia, ela é mencionada em muitos momentos. Talvez seja uma das palavras mais importantes, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, não é? Você conhece muitas passagens sobre fé. Pela fé, nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela fé, nós podemos mover montanhas. Mateus capítulo 21, versículo 21. E sem fé, ninguém poderá agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Mas essa palavra pistis, no grego, literalmente pistis, que é fé ou confiança, se nós pudéssemos traduzir o que é a essência da fé, o que é a fé por excelência, qual palavra traduziria de forma perfeita o conceito de fé? Eu diria que uma palavra que traduz muito bem o conceito, o significado do que é fé, seria confiança. Diga comigo, confiança. Essa palavra pistis, no mundo antigo, no mundo secular, ela significava uma garantia de que algo daria certo. Então, o termo pistis era utilizado como um termo de confiança de que algo que se planejou, algo que prometeram a você, algo que se espera, irá se cumprir absolutamente, cabalmente. Portanto, fé na Bíblia é a confiança de que algo vai acontecer,
de que algo irá se cumprir sem a possibilidade de que isso não ocorra. E é interessante esse conceito de garantia que a palavra fé traz consigo. A fé é uma garantia de algo que vai se realizar, ainda que você não esteja vendo, conforme o texto que nós acabamos de ler. A fé é a convicção de fatos que não se veem, mas é uma garantia. E a Bíblia, ela leva tão a sério esse conceito de garantia e de confiança, que exige da nossa parte uma confiança sem garantias. A única garantia que você tem é que Deus é o garantidor da sua promessa. Deu para entender? Eu vou repetir. O conceito de garantia de fé na Bíblia é tão sério que exige de nós uma fé sem garantias. A única garantia que você tem é a garantia de que Deus é o garantidor. O que isso quer dizer? Que você não precisa de absolutamente nada que seja visível. Você não precisa de uma garantia palpável. Você não precisa de fatos que sustentem previamente a sua esperança em determinado objetivo. Você tem o próprio Deus, o seu caráter e o seu amor. Ele é a única e a própria garantia de que tudo vai dar certo. E eu quero trabalhar com você hoje esse conceito de uma fé inabalável diante mesmo do invisível, diante da falta de provas, diante da falta de evidências. Deus tem falado comigo. Deus tem falado no meu coração a respeito disso. Para a gente poder exemplificar, trazendo uma analogia para a nossa realidade, eu trabalho com imóveis, então eu vou fazer uma analogia dessa área. Por exemplo, a lei do inquilinato. Ela trabalha com duas garantias quando você se propõe a fazer um contrato de locação, alugar um imóvel. Você já deve ter alugado um imóvel. Na realidade, são três garantias: fiador, caução e seguro-fiança. Seguro-fiança pouco é utilizado. Mas caução e fiador são garantias comuns que nós utilizamos. O que é uma caução? Caução é um valor que você vai depositar ao dono do imóvel, que não deve exceder 3 vezes o valor da locação. E no fim da locação, quando você devolver as chaves para o proprietário, para o locador, ele vai lhe devolver essa caução reajustada pela poupança. Isso é uma lei. Mas perceba, por que ele pediu a caução? Porque ele quer uma garantia de que ele não vai ter prejuízos. Ele só aluga o imóvel para você, a fé dele só funciona na locação se houver uma garantia visível. Qual é a garantia? A caução, o dinheiro dos 3 aluguéis. Porque ele não acredita. Se ele acreditasse, ele fechava com um aperto de mão. Mas ele não acredita absolutamente que você vai entrar e não vai danificar nada no imóvel dele. Ele não tem essa certeza absoluta que você vai sair e não vai deixar nenhum débito. Então, para isso, ele precisa ter um dinheiro seu guardado lá, porque se você quebrar o imóvel dele e não pagar, a caução está com ele. O que é isso? Querendo ou não, é uma falta de fé. Ele precisa de uma garantia, e é até compreensível no mundo comercial, não é? Existem pessoas e pessoas. A mesma coisa um fiador. Se você não pagar, o fiador é a garantia de que haverá alguém que poderá ser cobrado. Mas a fé bíblica, ela é absolutamente diferente. Ela exige de nós uma confiança sem garantias, como eu acabei de dizer. É o mesmo motivo pelo qual fé e ciência nunca vão caminhar lado a lado, nunca vão caminhar. As pessoas tentam fazer essa conciliação. Tudo bem, existem elementos que podem ser conciliados, mas a essência das duas áreas nunca vão caminhar juntas. Por quê? São metodologias diferentes. A ciência precisa de quê? Fatos, provas. Você já viu ciência sem fatos? Precisa de o quê? Experimento. Você
precisa levar para o laboratório, você precisa de evidências para que você creia que determinada teoria ou determinada posição é de fato verídica e científica. Agora, a fé não. A fé ela não trabalha com fatos e com evidências. A fé ela trabalha com confiança. Ela trabalha com a garantia de que Deus, em seu caráter e seu amor, irá cumprir cabalmente todas as suas promessas. Se nós queremos dar respostas científicas para as questões de fé, já não é mais fé, é ciência. Para que a fé? Se tudo que você acredita só funciona mediante provas. Está dando para compreender o que eu quero dizer? E você vai entender o sentido disso na sua vida prática. Jesus, ele nos ensina a respeito dessa necessidade de uma fé sem provas visíveis, sem subterfúgios concretos, através da repreensão que ele faz na vida de Tomé. Você conhece essa história, não é? Todos nós conhecemos. Jesus havia ressuscitado, ele apareceu aos 12, Tomé não estava junto. E quando Tomé ele chega e diz, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Se eu não tocar nas chagas, se eu não tocar nele, nas feridas, eu não poderei crer que de fato o meu Jesus voltou. Veja comigo esse texto, João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu, e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que creem, os que não viram e creem. Bem-aventurados os que não viram e creem. Qual é a repreensão de Jesus a Tomé aqui? Tomé só creu mediante provas visíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que esse não é um modelo de fé adequado. Sabe o que isso fala para nós? Que nós temos uma necessidade. Nós temos uma necessidade para cada momento da nossa vida de aflição, de espera, de expectativa, de fé, uma necessidade do visível. Só temos paz com Deus quando coisas acontecem que nos dão algum alento para nós podermos, de fato, ter confiança que Deus está trabalhando. E por isso o tema da mensagem hoje é a fé diante do invisível. A fé diante do invisível. Deus me ensinou esses dias e tem me ensinado 2 lições a respeito da fé. E uma delas isso mudou a minha compreensão. A fé deve operar diante do invisível. Ela não precisa de provas. Eu quero voltar ao texto inicial que nós estamos trabalhando. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós lemos o texto, já é conhecido de todos nós, da maneira natural. Repita comigo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Mas sabe como é que a gente vive? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam diante dos fatos que se veem.
A gente lê o texto de uma forma, mas vive o contrário. O texto diz: a convicção de fatos que não se veem, mas na prática, nós só temos convicção diante dos fatos que se veem. Se nós só temos fé diante das provas, já não é fé, são fatos. Se você só tem fé, paz no seu coração, descanso no Senhor, entenda isso como fé. Confiança, descanso, tranquilidade, paz interior, submissão à soberania de Deus em todo momento. Se você só tem fé quando você vê algo acontecendo, quando você consegue tocar como Tomé, quando você é confortado com um fato, isso não é fé. Isso são fatos. Isso é ciência. Evidências. A fé que Deus quer nos levar a alcançar hoje é uma fé desprendida, uma fé diante do invisível. E eu quero destacar 2 pontos aqui com você. Amém? E o primeiro é: fé é confiança. Diga, fé é confiança. Confiança naquilo que não pode ser visto. Uma confiança que aparentemente é cega, mas ela não é cega. Ela é uma fé submissa, uma fé que entende que há um Senhor nos céus, que o seu caráter é um caráter de fidelidade, ele vai cumprir todas as suas promessas. Nesse texto que nós estamos lendo, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e eu vou ficar repetindo para martelar isso na sua cabeça, a convicção de fatos que não se veem. E no versículo 2 ele diz: pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a seguir, nos próximos capítulos, na verdade neste capítulo 11, até o final do capítulo 11, ele vai discorrer a respeito dos heróis da fé. Essa perícope, cadê os irmãos do seminário? Cadê os irmãos do seminário? Os irmãos do seminário lembram que é perícope, não é? Perícope é um texto com início, meio e fim. Uma narrativa que tem uma finalização, um sentido dentro dela mesma. Essa aqui é a perícope dos heróis da fé. Assim como existe a perícope da mulher adúltera ou a perícope do cego Bartimeu. Dentro dessa perícope dos heróis da fé, vários personagens vão ser elencados. Tiveram atitudes de fé, como ele diz aqui no versículo 2, e obtiveram um bom testemunho. Eu quero destacar a vida somente de um deles, que é Abraão, o mais conhecido como pai da fé, e perceber como a fé de Abraão foi uma fé que se moveu dentro de um modelo saudável. Um modelo que nós estamos conversando aqui, que não necessitava de provas. Por isso ele foi chamado de pai da fé. Veja comigo Gênesis, capítulo 12. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, e farei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus aparece aqui na vida de Abraão de modo repentino, e faz um chamado a ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu pergunto, Deus disse aqui a Abraão que lugar ele levaria ele? Ele deu um mapa? Deu o destino? Não. Ele deu um comando a Abraão, e Abraão obedeceu. Talvez você esteja pensando assim: ok, Abraão obedeceu, Deus apareceu para ele, eu também obedeceria. Mas a gente tem que pensar no contexto de cada situação. Abraão
era um mesopotâmico. Abraão morava na região da Babilônia, em Ur dos caldeus. Aquela região ali chamada de Crescente Fértil, que fica entre o Egito e Canaã, próximo da Terra Prometida, é uma região que possui uma religião muito ligada às questões da terra, muito ligada às questões de fertilidade, a diversos deuses, uma região que possuía um politeísmo muito grande. E no caso de Abraão aqui, ele está enquadrado dentro de um espectro religioso dos babilônios, que os sociólogos e os antropólogos chamam de o mito do eterno retorno. O que é isso? Para eles, a vida era cíclica. Como assim? Um ano tem as suas estações que se repetem: outono, inverno, verão, primavera, não necessariamente nessa ordem, né? Tem os mesmos meses, quando acaba o ano, retornam os mesmos meses. Um círculo completo tem 360 graus. Você nasce como um carpinteiro e morre como um carpinteiro, seu filho vai ser um carpinteiro, seu neto vai ser um carpinteiro. Você nasce como um camponês, o seu filho será um camponês. O ano acaba e o ano retorna de novo e você vive dentro de um eterno retorno. Para as pessoas que viviam naquela região, esse mito do eterno retorno dizia para eles que a vida era cíclica. Tudo era um ciclo. Não havia possibilidade de novidades. Eles não eram abertos a novas ideias, eles não eram abertos a novas experiências. Tudo para eles deveria girar em torno de um mesmo ciclo. Os deuses iniciavam um ciclo e no fim do ano fechavam esse ciclo e iniciavam novamente. Por isso eles sempre comemoravam o fechamento e o início de um novo ciclo. É o mito do eterno retorno. Abraão está dentro desse contexto. E é interessante que quando Deus aparece para ele, ele diz algo que vai quebrar todos os paradigmas e toda a mentalidade de Abraão. Ele não diz: Abraão, ano que vem você vai continuar sendo um pastor de ovelhas. No ano que vem você vai viver o mesmo ciclo. Ele diz: Abraão, sai desse ciclo, sai dessa bolha. Abraão, sai dessa realidade, dessa prisão que você se encontra. Agora você não vai viver em uma realidade circular. Agora você vai seguir em linha reta para uma novidade de vida que eu estou te levando. Para Abraão é muito chocante viver uma experiência como essa. Assim como para Paulo foi muito chocante compreender que Jesus era o Messias. Ele viveu a vida inteira como um judeu, monoteísta. E de repente aparece alguém dizendo: eu sou o Filho de Deus. Paulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Abraão saiu de uma realidade cíclica. E pela fé, sem nem saber para onde ele ia, ele foi. E muitas vezes nós estamos assim, fazendo sempre as mesmas coisas e vivendo sempre dentro da mesma realidade. Não conseguimos romper, não conseguimos chegar num novo lugar, num novo objetivo, porque falta-nos romper, falta-nos fé, falta-nos sair desse ciclo e seguir para o chamado que Deus está fazendo para as nossas vidas. E é interessante que em Hebreus capítulo 11, versículo 8, o autor aos Hebreus diz a respeito do chamado de Abraão: Abraão saiu sem saber para onde ia. Não tinha mapa, não tinha direção, ele não tinha rumo, mas ele tinha o quê? Uma promessa. Pergunto, havia algo visível aqui? Não. Havia uma confiança, uma fé no mandado de Deus para a vida dele. Por isso ele obedeceu. Segundo momento na vida de Abraão, que ele obedece sem a necessidade de provas. Talvez tenha sido a maior, eu creio que foi a maior provação na vida de Abraão. O sacrifício de Isaac. Deus chama Abraão e diz: Isaac, pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica-o.
entrega ele a mim no Monte Moriá. Toma lenha, uma fogueira e mata o menino. Por quê? Não justificou, não explicou, não deu explicações. E geralmente quando eu vejo alguém pregando esse texto, né? E eu também costumava entender assim. Eu ficava imaginando assim, Abraão saindo. E por que Abraão saiu muito triste com o seu filho no jumentinho? E foram 3 dias, meu irmão. Imagina o que não passou nesses 3 dias na cabeça de Abraão. E Abraão ia aflito porque a sua promessa estava caindo por água abaixo. O seu único filho iria morrer, o filho da promessa. Eu não vejo isso no texto, essa tristeza de Abraão. Eu vejo Abraão ouvindo, se levantando, preparando o que ele precisava se preparar e saindo muito bem decidido e realizando o que Deus mandou ele realizar. Pode ser que ele tenha estado triste? Pode ser, mas nas atitudes de Abraão eu não vejo isso. Eu vejo uma pessoa de fé. Não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé. Sabe o que é interessante? Um detalhe que eu percebo nesse texto. Veja comigo, em Gênesis, capítulo 25, versículo 5. Passe algumas páginas à frente. Gênesis 25, 5. Vinte e dois, 5, perdão. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Percebe a fala de Abraão aqui? Fiquem aqui, eu e o moço subiremos, e havendo adorado, tornaremos a vós. Por que Abraão disse isso? Ele não sabia que ele ia sacrificar o menino? Diga, sabia? E por que ele falou isso? E aí você poderia pensar, porque Abraão mentiu. Abraão falou, não, fiquem aqui, eu vou lá adorar e volto. Será que Abraão estava indo fazer isso? Mas Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Versículos mais difíceis a gente interpreta com versículos mais fáceis. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, veja comigo. É assim mesmo, a gente vai folheando a Bíblia, vai lendo as Escrituras, afinal de contas, é a Bíblia que é a palavra de Deus que nos orienta. Eu não entendo os cristãos que não gostam de ler a Bíblia. Nós somos vou dizer assim, uma religião de um livro. Né? A palavra de Deus foi revelada através do Antigo e do Novo Testamento. Então, esteja sempre com a sua Bíblia aí para acompanhar o que Deus está falando. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Está aqui a resposta. Por que Abraão disse, fiquem aqui, eu vou subir, adorar e volto? Porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos. Abraão tinha certeza que Isaque não permaneceria ali ainda que Deus o levasse. Ele era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já havia dito a Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. As nações da terra serão benditas em ti. Se Deus manda Abraão sacrificar Isaque, ele tinha um plano, tinha um propósito.
E quando Deus ele ordena isso a Abraão, ele não falou assim, olha, não, vai lá sacrificar o Isaac, mas não te preocupa não, Abraão, que vai ter um cordeiro lá do lado, viu? E no final eu vou entregar o cordeiro no lugar do Isaac. Ele não deu nenhuma prova visível, ele só falou, faz, Abraão. Mas o coração do Abraão era um coração que possuía garantias, confiança. E aconteceu o que ele disse que ia acontecer. Ele voltou, depois de ter adorado, para junto dos seus servos. E por causa disso, ele foi abençoado como pai de multidões e se tornou o pai da fé. Perceba que a fé, ela opera independentemente de provas. Talvez você esteja procurando um emprego. Você já entregou 100 currículos e ninguém lhe liga. O que está acontecendo? Está dando tudo errado, né? Não está dando tudo errado. Está dando tudo certo. Porque Deus lá nos céus, Ele te ama. E Ele já prometeu que Ele vai cuidar de você. E o seu caráter é inabalável, irrepreensível, é perfeito, é santo. E se você é um servo dEle, um filho amado, saiba, meu irmão, que Ele está trabalhando por você. Porque ainda não chegou aquela promoção. Talvez nem chegue. Mas Jesus tem o melhor para você. Porque eu não fui curado daquela doença. Eu creio que Jesus pode te curar, mas se não curar, Ele continua sendo teu Deus. Na nossa visão, as coisas só funcionam quando eu estou vendo provas. Pare de procurar provas. Deus ministrou isso no meu coração. Pare de procurar fatos. Pare de procurar respostas. Você já não entregou? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, descansa. Você não precisa de provas. A sua fé é uma fé diante do invisível. A convicção de fatos que não se veem, como a fé de Abraão. Muitas vezes nós queremos ser um crente Gideão. E a gente aplica o modelo de Gideão para todas as coisas na nossa vida. Sabe aquele crente que só se move por sinais? Claro que existem situações na nossa vida que a gente precisa de uma direção. Você quer tomar uma decisão e você ora, e você pede uma resposta de Deus, um sinal. Não é errado você pedir um sinal de Deus. Sabe o que é errado? Deus já ter falado e você ficar pedindo sinal. Deus já falou para você evangelizar. Eu vou orar aqui, pedindo um sinal para saber se é para eu entrar no ministério infantil. Eu vou orar aqui pedindo um sinal para saber se é para eu casar. Eu vou orar aqui pedindo um sinal para saber se é para eu não mentir. Porque meu chefe pediu para eu mentir. A Bíblia já está falando aqui que o pai da mentira é o diabo, mas eu vou orar, Senhor. Se o Senhor der um sinal, aí eu não minto. Isso é pecado. Esse modelo está errado. O modelo de Gideão, nesse sentido, está errado. Por quê? Porque Deus já tinha falado com Gideão. Deus já tinha aparecido para Gideão no capítulo 6 e disse, Gideão, vai nessa tua força e eu entregarei nas tuas mãos os midianitas. Aí Gideão ficou, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Aí Gideão ficou, Senhor, mas, então, derrama o orvalho sobre essa lã. Se o orvalho ficar molhado e a terra ao redor ficar seca, eu saberei que é o Senhor que está me mandando. Eu já não tinha falado com ele? Aí depois, Deus faz, dá o sinal. Aí Gideão de novo. Agora, Senhor, faz o contrário. Eu quero que a lã fique seca e que o orvalho fique molhado. Olha, isso daí é superstição. Você está virando um crente supersticioso. Se Deus já falou com você, não seja como Gideão, não. Como Moisés. Senhor, mas eu tenho a boca pesada. Vai, em nome de Jesus. Se você tem a palavra de Deus que lhe orienta, que lhe autoriza, que lhe impulsiona a ser um evangelista, a pregar a palavra, a fazer o que é correto, se você tem a direção dos seus pastores, se Deus já falou com você, pare de ficar pedindo sinal para as coisas que você não é consultor de horóscopo, nem crê no zodíaco. Você crê na palavra de Deus, amém? Então a fé ela não precisa de provas, não.
ela precisa da direção de Deus e da sua confiança. Se Deus já lhe deu direção, acredite. E uma direção que Deus deu para todos nós é que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então não tema diante das dificuldades que você está passando, porque Deus Ele está cuidando de você. Em segundo lugar, a fé ela não é somente uma confiança diante das situações, mesmo diante do invisível. A fé também é submissão. Diga, fé é submissão. O que eu quero dizer com isso? A experiência de Abraão, ele creu sem provas e no final deu tudo certo. Amém? Deu tudo certo. Mas o que dizer de uma experiência de fé como a de Paulo, em que ele cria, mas aí ele escreve, dizendo: 70 vezes eu recebi chibatadas, 3 vezes naufrágios, tantas vezes fui ultrajado, perseguido por judeus, perseguido por gentios, perseguido por feras. Além de tudo isso, ainda tenho o peso das igrejas sobre mim. O que dizer da experiência de Pedro, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo? O que dizer da experiência de... Faltou o nome dele agora. O discípulo que foi martirizado. Estevão, apedrejado. O que dizer de Isaías, cerrado ao meio? O que dizer de muitos pais da igreja, queimados no Coliseu, com piche no seu corpo e cantando louvores ao Senhor? E quando a sua fé, ela resulta em situações desagradáveis a você, e você continua tendo fé? Porque a gente precisa ter fé, mesmo no invisível, mas às vezes, meu irmão, mesmo tendo fé, o negócio vai ficar feio. Mesmo tendo fé, vai dar tudo errado. O grande desafio da fé, como diz o pastor Augusto Nicodemos, é você continuar crendo, não vendo, não sentindo e ainda por cima dando tudo errado. Fé é submissão. Fé é continuar tendo confiança, paz e alegria no seu coração diante de Deus, mesmo quando não acontece aquilo que você esperava, mesmo quando seus objetivos não são alcançados, mesmo quando as coisas dão errado, que na realidade não estão dando errado, estão dando muito certo, mas elas estão dando certo do ponto de vista de Deus. Fé é submissão porque é nós nos submetermos aos termos de Deus e não aos nossos. Sabe qual é a diferença de uma fé submissa para uma fé que não é submissa? Uma fé submissa, ela visa a glória de Deus. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Se eu não for contratado, glória a Deus, porque isso é para a glória do Senhor. Eu estou enfermo. E se eu morrer nessa cama, louvado seja o Senhor Jesus, porque isso é para a glória do Senhor. Ele está no controle da minha vida. Agora, uma fé insubmissa é o seguinte: eu creio, eu tenho paz e confiança, mas olha, tem que ser nos meus termos, Senhor. Tem que ser, eu tenho fé que eu vou alcançar aquela vaga, e tem que ser daquela vaga, do meu jeito. Fé é submissão à soberania de Deus. Às vezes, mesmo tendo fé, não vai acontecer do teu jeito. Vai acontecer do jeito de Deus. E quando a gente visa o nosso desejo, a nossa forma, a nossa expectativa, e não a glória de Deus, a gente está dizendo para Ele que Ele não é Deus na nossa vida, não. Porque se Ele fosse Deus na nossa vida, nós estaríamos sujeitos à vontade dEle. A gente está dizendo para o Senhor é um ídolo que eu quero que me faça bem. Que eu quero que faça a minha vontade. Agora, se for para ser da tua vontade, aí o Senhor já não é Deus sobre mim. Isso não é Deus. Você está usando Deus. Mas se Ele é Deus sobre a tua vida, Ele de fato é Deus. E Ele tem os seus termos, a sua forma. E você vai dizer amém para tudo.
porque você confia no caráter de Deus. E aí? Você consegue? Ou só do seu jeito? E se Deus não der um emprego? E se você ficar com fome? E se não tiver a cura? E se não der certo? Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma fé bíblica. Sabe qual é essa fé? É a fé dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não, Delano, isso é a fé que você está criando na sua cabeça. Daniel 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Deus te livrar da fornalha, louvado seja Deus. Se não, eu vou para a fornalha, confiando no Senhor. Essa é uma fé submissa, fé submissão aos termos do Senhor. Jesus nos ensina uma lição poderosíssima a respeito de uma fé que visa a glória dele, não a minha vontade. Quando ele se encontra com Maria e Marta, no episódio da ressurreição de Lázaro. Você conhece essa passagem? Mas a gente vai ler rapidamente. João capítulo 11, versículo 1. Ao 4. João 11, 1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. A mulher quebrou o vaso, né? E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro era irmão dela. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Que lição que Deus ensina aqui para Maria e para Marta. Lázaro, ele está enfermo e morrendo. E elas fazem uma oração, um pedido. É um pedido, uma oração. Mandaram alguém atrás de Jesus que não estava em Betânia. Jesus estava provavelmente algumas horas de distância na região da Judéia. Se você voltar ao capítulo anterior, você vai ver isso. E disseram: olha, Jesus, o Lázaro, meu irmão, a quem o Senhor ama, ele vai morrer, ele está doente. O Senhor pode ir lá curá-lo? Jesus responde o quê? Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. E aí imagina só os amigos de Maria e Marta voltando e dizendo: e aí, vocês falaram com Jesus? Sim, a gente falou. E ele disse o quê? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte, não. E ele vai fazer alguma coisa? Ele não falou nada. Mas ele explicou por que não? Ele não explicou, não. Mas e aí, o Lázaro vai morrer? Eu não sei. Jesus não falou nada. Se elas pudessem perguntar para Jesus, porque Jesus chegou 4 dias depois lá. Eram algumas horas de distância. Jesus ainda ficou 2 dias onde ele estava. E quando ele chegou, tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. E aí disseram para Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. Por que o Senhor não fez nada? E agora eu parafraseando Jesus aqui, né? Eu fiz. Mas por que o Senhor não saiu de lá e eu resolvi outra situação? Por que o Senhor não fez nada? Eu fiz. Eu estava fazendo na sua vida quando eu não fui. Quando eu não fui, eu estava te ensinando que
algumas coisas na nossa vida, elas são para a glória de Deus. Que a sua fé, ela é uma fé que deve ser motivada para a glória do Senhor. Se eu tivesse vindo e curado Lázaro, você não teria a fé que você tem agora. Eu estou aqui e Lázaro vai ressuscitar. Mas quando eu não fui, eu estava te ensinando que a verdadeira fé, ela é submissa à vontade de Deus. Eu estava promovendo algo na sua vida. E talvez seja assim com você. Você está sem resposta, não é? Porque você está sem resposta, Deus está trabalhando. Você está sem direção, você já colocou nos pés do Senhor? Deus está fazendo, Ele está fazendo alguma coisa na sua vida, eu não sei o que. Mas se você confia no caráter, no amor de Deus, saiba, meu irmão, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. O Senhor, Ele fica só lá do céu olhando. Ele vê o timeline todo, assim, antes, agora e depois. E nós ficamos tão ansiosos pelo agora. Talvez você seja Marta e Maria, e Deus não esteja te respondendo porque Ele está fazendo alguma coisa. Está dando tudo certo. Saiba que está dando tudo certo. Talvez não do seu jeito, mas nos termos de Deus. Você está disposto a ter essa fé? Ou a sua fé só funciona do seu jeito? Que Deus é esse que você serve? Você está usando Deus. Você quer que Deus faça a sua vontade. A gente precisa deixar Deus tomar o lugar dele correto na nossa vida. É muito fácil dizer, Senhor, toma o centro do meu coração, toma que eu viva no centro da tua vontade. Então deixa Deus fazer as coisas do jeito dele. Descansa. Paulo diz lá em Filipenses, preso 24 horas por dia a um centurião romano, quando ele está escrevendo as cartas da prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso aqui, uma prisão romana, acorrentado 24 horas por dia a um soldado. E sabe qual que é o tema da carta de Filipenses? Qual é? Qual é? Misericórdia. Alegria! Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos, um homem que está preso, um homem que está perseguido, um homem que está passando privações, ele está dizendo, se alegrem. E melhor do que isso, ele está dizendo, olha, as coisas que me aconteceram, eu quero que vocês saibam que elas contribuíram para o progresso do Evangelho, porque toda a guarda pretoriana está se convertendo a Jesus, porque eu estou preso aqui. Isso é uma fé submissa. Eu estou me tornando mais próximo de Deus porque eu estou doente. E agora eu estou orando, coisa que eu não fazia antes. Eu estou confiando mais no Senhor porque eu estou desempregado e agora eu estou dependendo dEle. Eu estou confiando mais no Senhor porque Ele colocou um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e agora eu entendo o meu lugar de humildade, de sujeição. Essa é uma fé submissa à vontade de Deus. Às vezes a gente não entende porque determinadas coisas acontecem. E nem vai entender, talvez. Mas uma coisa você precisa entender, que Deus está no controle da sua vida. Que se Ele é soberano, Ele é soberano. Meu irmão, isso mudou meu entendimento. Olha, às vezes a gente é crente velho e não presta atenção nas coisas. Deus falando comigo, Delano, se você ficar procurando provas aí para medir se as coisas estão dando certo, isso não é fé, não. A fé, ela funciona no invisível. Você não confia em mim? Confio, Senhor. Então tá tudo certo, está dando tudo certo. Nos seus olhos pode não estar dando, mas nos meus estão dando. E em segundo lugar, se não acontecer do seu jeito, continua dando certo, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. As nossas motivações, às vezes, são egoístas. Nós somos imaturos em certas coisas. Os nossos desejos, eles não são bons.
A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, que o coração do homem é enganoso, e a gente quer que Deus faça as coisas nos nossos termos. Se submeta à vontade de Deus e creia que Ele está no controle de tudo. Há um pastor que eu gosto de acompanhar suas mensagens, ele diz que atendeu uma pessoa, e essa pessoa abriu ali o coração para ele no gabinete, e ele estava passando por uma situação, ele nem explicou a situação, né? Mas na pregação, mas ele disse que era uma situação terrível, que a vida do homem era uma vida terrível. Você já viu assim, situações que você olha às vezes na televisão, meu Deus, como é que essa pessoa vive desse jeito? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma mãe que cuida de 2 irmãos que têm uma doença que eles passam o dia inteiro se flagelando, se machucando, se batendo, e eles não têm nem consciência que eles estão fazendo algo de errado. Ela tem que amarrar os 2. Ela não tem vida. Eu fiquei, meu Deus, como uma pessoa vive assim? E esse homem compartilhava da vida dele com o pastor, dizendo, pastor, estou passando por isso, e o pastor ficou em choque. Meu Deus, não tem saída, não sei o que dizer. Não sei como resolver essa situação, não sei qual é a resolução que Deus pode dar para essa situação. E depois que ele atendeu esse homem, ele foi conversar com o seu pastor, com o pastor dele, né? Falou, pastor, olha, eu atendi esse homem aqui e eu não sei qual é a solução da vida desse homem e nem sei o que Deus, qual é a solução que Deus pode dar, eu não sei o que orientar esse homem. Ele falou, você não precisa nem saber qual é a solução que Deus pode dar e você também não precisa ter uma solução para a vida dele. Você precisa ajudar ele a enxergar Deus nessa situação. Você precisa ajudá-lo a saber enxergar Deus nessa situação. Porque nem sempre, irmãos, as coisas têm resolução. Nem sempre as coisas têm saída nos nossos olhos. Mas uma coisa a gente tem certeza, Deus em todo tempo está conosco. Deus em todo tempo está ao nosso lado. Se você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue, Ele deu uma promessa para você. Eu estarei contigo todos os dias, nunca te abandonarei, pelos séculos dos séculos. Você consegue confiar nisso? Então hoje, em nome de Jesus, pare e pense. O que Deus está fazendo na minha vida? Faça essa pergunta para você agora. O que Deus está fazendo na minha vida? Por que eu estou achando que as coisas não estão acontecendo? Mas pergunte, o que Deus está fazendo na minha vida? Ou melhor, diga, Deus, eu confio no que o Senhor está fazendo na minha vida. Ainda que o Senhor não me diga o que o Senhor está fazendo. Eu confio no que o Senhor está fazendo na minha vida. Irmão, quando a gente entende isso, sai um peso. Que a gente fica pensando, mas eu tenho que fazer, eu, e fica uma sobrecarga, parece que você está errado. E aí você começa a procurar o demônio em tudo. Não, eu vou queimar esse demônio do desemprego, eu vou queimar esse demônio não sei o quê. Não, já sei, é porque eu fiz tal coisa. E fica uma culpa, uma opressão. Para com isso. Se você está vivendo uma vida de santidade, de retidão ao Senhor, se seu coração está rendido ao altar de Deus, descansa. Se precisa consertar alguma coisa, conserta em nome de Jesus. Mas saiba que o Senhor está controlando a sua vida. E aí, você pode ter certeza que está tudo dando certo. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas a sua vida está dando certo. Por quê? Você está sendo guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Isso tirou um peso do meu coração. Tirou um peso enorme do meu coração. Agora eu posso dizer, está tudo bem. Está tudo certo. Não, está tudo certo. Eu estou despreocupado, olha. Deus está cuidando. E se Ele não der, também está bem, porque foi o que Ele planejou para a minha vida. Eu estou fazendo a minha parte. Não estou aqui, de braços cruzados. Então, está tudo bem. E está tudo bem com você também. Diga, está tudo bem. Porque Deus está cuidando de mim. Isso significa que você é mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Isso não é bom?
Olha só, você está vencendo em tudo. Jesus está no controle da sua vida. Isso é motivo de alegria. Mas talvez você ainda não tenha conseguido chegar nesse nível de fé. O que eu preciso fazer então, Delano, em nome de Jesus? Ainda me vejo questionando ao Senhor, ainda me vejo vacilando, ainda me vejo duvidando. Como alcançar essa fé no invisível? Como alcançar essa fé submissa em todas as situações? Descansar no Senhor? E a resposta é simples, mas é a resposta. Entrega total. Entrega total. Confiar absolutamente no que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero que você veja comigo Hebreus capítulo 11, versículo 6. Esse texto vai lançar luz sobre as nossas vidas, para nós já finalizarmos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Há dois níveis de fé aqui nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. Na parte B do versículo, ele diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro nível, creia que Ele existe. Segundo nível, e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele começa dizendo, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé. Agora eu vou te dizer o que é fé. Crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Há dois níveis diferentes aqui de fé. Todos nós aqui, eu acredito, que ou estamos, pelo menos estamos, ou já passamos, espero que passemos, desse primeiro nível. Todos nós cremos que Deus existe. Amém? Estamos aqui porque temos uma fé no Senhor. Aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe. E o que é crer que ele existe? Não é simplesmente crer na existência de Deus, que Deus está lá nos céus, mas é permitir que ele seja Deus nas nossas vidas. Agora, há um outro nível aqui. Não somente crer que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é isso? Que ele é recompensador daqueles que o buscam, que ele é provedor de tudo aquilo que você necessita na sua vida. Às vezes ficamos estagnados aqui nesse primeiro nível. Nós até cremos que Deus existe, até somos cristãos. Agora, crer que Ele vai me galardoar em tudo que eu preciso é outra história. Aí eu já começo a colocar os meus termos, do meu jeito, da minha forma, fico nervoso, fico preocupado. E o meu objetivo hoje, a minha oração, é que você saia desse primeiro nível de superficialidade, em crer somente que Deus existe, e passe para o segundo nível, da entrega total, que Ele é galardoador de tudo, para aqueles que o buscam, se submetendo a Ele, crendo sem ver. Está dando para entender o que eu quero dizer? Esse é o modelo de fé de Paulo. Esse é o modelo de fé dos amigos de Daniel. Olha, rei, se o Senhor, na verdade, ele diz, o Senhor pode nos livrar se Ele quiser da fornalha, mas se Ele não nos livrar, saiba que nós não vamos adorar o teu Deus. É o que Paulo fala. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda qualquer situação. Sei o que é passar fartura, sei o que é passar necessidade. Estou experimentado em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue dizer isso? Tudo eu posso naquele que me fortalece, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então hoje, meu irmão, Deus está te convidando a dar um salto de fé e sair
dessa existência, dessa necessidade de fatos. Pare de ficar procurando fatos. Pare de ficar procurando provas. E pare de querer que tudo aconteça do seu jeito, como nós estamos falando. Você já é mais que vencedor. Deus está no controle da sua vida. E hoje você vai ficar de pé no seu lugar. Pode ficar de pé. E você vai orar ao Senhor, dizendo para Ele que você quer mudar essa chave no seu coração, no seu entendimento. Dizer: Senhor, eu me submeto, eu me entrego totalmente à Tua vontade. E eu quero descansar, sabendo que o Senhor está no controle da minha vida. Essa é a verdadeira fé. E pode ter certeza, meu irmão, que o melhor de Deus, Ele tem preparado para a sua vida. Muito mais ainda Ele fará. Não estou dizendo que Ele não vai fazer aquilo que você anseia no seu coração. Ele é poderoso para fazer. E queira Deus que Ele faça. Mas se Ele não fizer, a minha oração é que você seja uma pessoa contente com o que Deus tem te dado. Feliz, alegre, em paz. Essa é a fé que Deus espera de nós. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu quero te dar esse momento para você fechar os seus olhos. Em primeiro lugar, eu quero me juntar com você e pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor porque muitas vezes nós só nos aproximamos de Deus para pedir as coisas. De que o Senhor faça, no meu jeito, realize a minha vontade, cumpra o meu querer, ao invés de dizer: Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. O Senhor sabe que eu quero aquilo. E eu peço que o Senhor realize, mas que seja feita a Tua vontade. E eu quero me alegrar na Tua vontade. Cumpre a Tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Tenha esse momento de conserto com o Senhor, de submissão a Ele. E peça essa fé que move montanhas, essa fé que encontra alegria nas provações. Aleluia, glória a Deus. Nós Te buscamos, Senhor, nessa noite. Queremos nos arrepender, Pai, diante de Ti, que muitas vezes, Senhor, estamos como Tomé. Só cremos, Senhor, quando vemos, quando tocamos, quando sentimos. Mas o Senhor nos ensina que bem-aventurados são os que creem, mesmo sem ver. Muitas vezes nas nossas vidas, Pai, estamos aflitos por dinheiro, estamos aflitos pelo que vestir, pelo que comer, estamos aflitos, Senhor, pela saúde, estamos aflitos, Senhor, por quaisquer motivos, porque não conseguimos ver provas reais, parece que as coisas não dão certo. Mas, Senhor, a partir de agora queremos ser diferentes, queremos dizer que não precisamos, Senhor, de provas para crer. Nós já temos a Tua promessa. Tua promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós lançamos diante de Ti agora toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tudo que nós desejamos e esperamos, o Senhor está no controle. E no Teu tempo, Senhor, se for da Tua vontade, se cumprirá. Mas queremos que o Senhor tome o lugar de Deus, de fato, na nossa vida, nos Teus termos, na Tua vontade, no Teu querer soberano. Nos submetemos, Senhor, nesse momento às provações. Nos submetemos, Senhor, nesse momento às Tuas correções. Nos submetemos nesse momento aos Teus termos, à Tua soberania e à Tua vontade. Porque queremos nos aproximar não somente crendo que o Senhor existe, mas que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Nós nos submetemos a Ti, Senhor, e descansamos na Tua presença. Nós descansamos, Senhor. Cobre-me com Tuas mãos, com poder
esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Receba a palavra do Senhor sobre a sua vida. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estás. Se fizer da minha cama no mais profundo abismo, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alvorada, se me deter nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Senhor está com você em toda e qualquer situação. No mais profundo abismo, nas asas da alvorada, no profundo mar, saiba que o Senhor cuida de você, meu irmão. Que a partir de hoje a sua fé seja uma fé desprendida de provas, de evidências ou de circunstâncias. Descanse no Senhor, ainda que nos seus olhos tudo esteja dando errado. Saiba que se você já entregou ao Senhor, está dando na verdade tudo certo, do jeito dele. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, queridos.